E aí eu fui a campo para apurar bastidor, né? Para quê? Para entender como é que tinha batido nos profissionais da política. Primeiro, que consomem pesquisa e, bom, foram pegos de surpresa também, porque as pesquisas claramente não conseguiram captar o que estava acontecendo, em especial no Sudeste e em alguns estados da região Sul. No Sudeste, as pesquisas trouxeram muita divergência com os dados finais da apuração, o que levou Bolsonaro para um patamar que ali num primeiro momento surpreendeu. Hoje, tentando fazer uma análise fria, eu trago para vocês a avaliação dos especialistas da política, né, a respeito do que foi que aconteceu. Primeiro, está confirmado aquilo que a gente falou ontem, né? Eu trouxe ontem aqui durante a apuração ao vivo na CNN. Não existe essa de suplantar, subestimar quem está em um lado ou em outro. O que você tem agora em campo são os dois maiores líderes de massa da história recente no Brasil. E eu não estou falando dos últimos 10, eu estou falando dos últimos 40 anos. Você tinha, até o aparecimento de Bolsonaro, um dono de rua, que era Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e Lula. Após Bolsonaro, primeiro você teve a Lava Jato e depois Bolsonaro puxando esse público para ele, e você tem dois grandes líderes de massa, dois homens que conseguem colocar e mobilizar a agenda e a atenção das pessoas. E são dois líderes de massa que nunca tiveram, antes de serem alçados ao poder, o amparo, o entendimento completo da academia no Brasil, né? Lula não teve durante muito tempo e até hoje sofre sérias restrições, e Bolsonaro não tem nada, né? Isso mostra pra gente que são líderes feitos com o pé no chão, o pé na terra, né? De conversar com o povo, muito feeling. Essa batalha de gigantes chegou a esse resultado no primeiro turno. Dito isso, o que é preciso, né? Entender o tamanho do antipetismo. O recado dos profissionais da política com os quais eu conversei é preciso reconhecer que o antipetismo é uma força tão grande a ser considerada quanto o antibolsonarismo. Isso está expresso no resultado das pesquisas. A direita também tem voto útil, né? É preciso entender que houve uma migração de votos, gente que estava com outros candidatos e vai ali para fortalecer Bolsonaro. Teve ali um momento, né, uma certa aura do PT de que ia dar, e isso pode ter, inclusive, recrudescido o antipetismo. É o chamado efeito bumerangue, que a gente sempre fala aqui para vocês. O que vai obrigar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo os profissionais da política, os melhores analistas de cenário com os quais eu conversei, a anteciparem um gesto enfático para a direita. Sim, o PT terá de fazer concessões ao eleitor de direita, à agenda da direita, se quiser vencer as eleições. Por quê? Porque o fantasma de Bolsonaro está muito claro nesse primeiro momento, não será suficiente para segurar esse movimento de quem tem a máquina do governo na mão e operando e girando bastante azeitada, e também muita popularidade com uma parcela expressiva da população. Nesse caso, eu estou me referindo ao Bolsonaro, né? Ou seja, as concessões elas terão de ser feitas já. É chamar gente da economia ortodoxa para sinalizar claramente para o mercado e para o povo o que é que vai fazer. É ter um plano palpável com anúncios sendo feitos, compromissos sendo feitos, inclusive no campo dos valores, da família. A ideia de que essa não é uma disputa que tem que ser travada, que dominou o primeiro turno, ela, na verdade, ela vai ter de aparecer no segundo na avaliação desses profissionais da política. Mas, né, a campanha terá de ser feita com sensibilidade. O ponto fraco de Bolsonaro, todas as qualitativas mostram, é que o presidente é visto por uma fatia muito expressiva da população como alguém insensível, não empático ao outro. E esse seria o caminho para Lula perseguir nesse momento. Ele segue sendo o favorito, porque aqui no Brasil a tradição é quem larga na frente no primeiro turno confirma no segundo, mas essa eleição é em tudo inédita no que a gente tem na história do Brasil desde 1989. Por fim, a avaliação é a de que esse gesto à direita terá de ser feito agora, inclusive para garantir alguma governabilidade. O Congresso Nacional que emerge das urnas é um Congresso Nacional de musculatura de direita estridente, muito fortalecida na Câmara e no Senado.